Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe foi infiel ao primeiro marido, que tinha o mesmo nome que eu, então meu pai não mostrou piedade no divórcio. Olá! Tenho 17 anos e acho que minha mãe pode estar traindo meu pai. Eu nem sei como colocar isso em palavras, porque para um filho, isso deve ser uma das piores coisas que você descobre sobre um dos seus pais. Primeiro, quero dizer que minha mãe e eu não temos a relação mais próxima, ela sempre foi um pouco distante. Não me interpretem mal, eu a amo e ela sempre foi gentil e boa, de uma forma um pouco superficial, o que está tudo bem, de verdade. Mas ela não é o tipo de mãe que se envolve muito na sua vida, nunca foi. Ela não sabe muito sobre o que acontece comigo na escola, não vai aos meus jogos, e honestamente, parece mais interessada nos próprios hobbies e vida social do que na minha, o que, de novo, está bem. Nem todo mundo vai ser um pai super involucrado, e isso está bem, as pessoas são diferentes. Meu pai é praticamente o oposto da minha mãe, eles realmente não têm nada em comum. Ele é quem me leva aos treinos, me pega depois, me ajuda com a lição de casa, mesmo sendo péssimo em matemática, e sempre está lá para me apoiar, sempre trabalha muito, até demais às vezes, para ser honesto. Mas ele é o tipo de pessoa que sempre encontra tempo para estar comigo, mesmo que o mundo estivesse acabando. Podem estar caindo meteoritos lá fora, ele se sentaria comigo para eu aprender matemática, não importa o que. Se o que está acontecendo com minha mãe for real, me aterroriza o que isso poderia fazer com ele não merece isso. Eu não comecei a suspeitar de nada até alguns meses atrás. No começo, eram pequenas coisas, coisas que provavelmente eu não teria notado se não tivesse prestado atenção, o que eu realmente não estava fazendo no início. Minha mãe começou a passar muito mais tempo no celular. Não estou falando de olhá-lo de vez em quando, estou falando de ela estar grudada nele, como uma adolescente. Nem eu uso tanto o meu celular. Era como se estivesse colada à mão dela, e ela não conseguisse se separar dele. Sempre foi bem casual deixar o celular por aí, mas agora ela o leva para todos os lugares, até para o banheiro. Além disso, ela ri e sorri enquanto vê as mensagens, como se estivesse apaixonada, tipo uma adolescente. Meu pai não notou essas coisas, ou pelo menos eu acho que não, já que ele está muito ocupado trabalhando e sendo pai para mim. Uma vez, perguntei a ela sobre isso de forma casual, e ela simplesmente disse que era um amigo, e então rapidamente mudou de assunto para o que iríamos jantar à noite, se eu tinha alguma vontade específica, o que é raro vindo dela. Depois de perceber isso sobre o celular, comecei a prestar mais atenção no comportamento dela. Foi então que percebi as saídas. Minha mãe tem saído com amigas muito mais ultimamente, muito mais do que o normal, o que já de por si não era muito comum. Para ser honesto, ela geralmente não me conta muito sobre os planos dela, de qualquer forma, porque, como mencionei, não somos tão próximas. Mas ultimamente ela tem sido especialmente vaga. Eu pergunto com quem ela está, o que é uma pergunta perfeitamente normal, e ela responde algo como: "Ah, só umas amigas que você não conhece." E eu sei que isso soa estranho, mas juro que, algumas vezes, ela voltou usando um perfume que eu não reconheci. Uma vez, eu poderia jurar que o cheiro era de colônia. Eu posso ter 17 anos, mas não sou bobo, sei o que isso significa. O que realmente ativou um alarme na minha cabeça, no entanto, foi o dinheiro. Sempre tivemos dinheiro porque meu pai está bem financeiramente, sempre. Tivemos uma vida bem simples nesse aspecto, graças a ele. Minha mãe não trabalha, então ela administra algumas das despesas de casa, e meu pai confia nela para isso. Por que não faria isso? Ela é sua esposa e ele deveria poder confiar nela. Mas recentemente, eu ouvi uma conversa entre eles que ficou na minha cabeça, onde meu pai perguntava sobre alguns saques grandes da conta conjunta. E, como tem feito comigo, toda vez que eu pergunto para onde ela vai, sobre o celular dela, ou o que for, ela ignorava, dizendo que era para um projeto. O problema é que não houve reformas nem mudanças grandes na casa, então eu não consigo imaginar a que projeto ela se referia. Se isso for algo de mulher, simplesmente me digam, mas eu pesquisei todos os significados possíveis de projeto, e estou bem certo de que não é isso, é algo que eu simplesmente não entenderia. Quando comecei a notar todas essas coisas, tentei me convencer de que estava pensando demais. Quero dizer, ela ainda é minha mãe, mesmo que não sejamos tão próximos.
Talvez ela esteja passando por algo e não queira contar para o filho de 17 anos dela, ou talvez exista uma explicação perfeitamente inocente para tudo isso, algo que eu não estou vendo, porque realmente não sei o que está acontecendo. Mas quanto mais eu penso nisso, menos sentido faz. Ela tem agido diferente, como se estivesse sempre distraída, e realmente parece que está escondendo algo. Por exemplo, na outra noite, acidentalmente entrei no quarto dela enquanto ela estava no celular. Entrar não foi um acidente, eu queria pegar um par de luvas do meu pai, mas não sabia que ela estava lá, então essa parte foi acidental. Se eu soubesse que ela estava lá, teria batido na porta ou algo assim. Mas a reação dela foi estranha, ela pulou como se eu a tivesse pego fazendo algo que não deveria. Instantaneamente, ela bloqueou o celular e o jogou sobre a cama. Eu não disse nada além de um desculpa antes de sair, mas a expressão no rosto dela é o que me faz pensar em tudo isso. Eu tenho pensado muito sobre isso e todos os sinais que eu venho vendo ultimamente. Parte de mim quer confrontá-la e perguntar diretamente se ela está traindo, mas outra parte de mim tem medo do que ela vai dizer. Embora exista uma grande possibilidade de que ela só continue mentindo. E tem também o meu pai, ele não tem ideia do que está acontecendo, ou pelo menos eu não acho que ele saiba. Ele tem sido o mesmo de sempre, relaxado, me apoiando em tudo, como sempre. Mas agora que estou notando tudo isso sobre minha mãe, estou começando a me perguntar se ele também notou, e talvez esteja simplesmente ignorando ou algo assim. Eu me sinto culpado em vários níveis só por pensar nisso. Por quê? Que tipo de filho espia a mãe e assume o pior? Ou pior ainda, que tipo de filho acha que o pai está sendo traído e não diz nada? O problema é que eu não tenho provas além das coisas que vi, e não é como se soltar uma bomba dessas não tivesse repercussões. Esteja eu certo ou não, estou preso na minha cabeça com isso e não sei o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, sei que eu preciso fazer algo. Se ela realmente está traindo, meu pai merece saber. Ele é quem sempre esteve lá para mim e eu não posso suportar a ideia de que ele seja traído dessa maneira. Também tem uma mistura estranha de raiva e tristeza que sinto toda vez que penso nisso. Se minha mãe está traindo, não é só meu pai que ela está traindo, certo? Ela está traindo toda a nossa família, colocando em risco tudo que temos como família, tudo isso por um romance, ou um amigo, ou o que for. Eu sei que não deveria tirar conclusões precipitadas porque realmente não tenho tanta informação tangível, mas é difícil não fazer isso quando todos os sinais que eu vi apontam para uma única direção. O que você faria? Eu a confrontaria. Atualização 1. Olá. Decidi enfrentar minha mãe, e saiu tão mal quanto eu temia que sairia. Eu não queria soar acusador nem nada disso desde o começo, então tentei abordar o assunto da maneira mais tranquila e neutra possível. Simplesmente perguntei se estava tudo bem e mencionei que ela parecia um pouco diferente ultimamente. Ela ficou na defensiva imediatamente, depois tentou virar a situação contra mim, agindo como se fosse estranho eu estar prestando tanta atenção nela. Isso realmente fez parecer que eu havia tocado em um nervo sensível. Mencionei todas as coisas que falei na minha primeira publicação, como ela estava passando muito mais tempo no celular, saindo mais vezes e agindo de maneira diferente, mas coloquei de um jeito como se provavelmente não fosse nada, dizendo que só estava preocupado porque parecia que algo poderia estar incomodando ela. Eu pensei, na maioria das vezes, esperava que ela simplesmente explicasse o que estava acontecendo, que seria rápido e simples. Mas a reação dela me fez suspeitar ainda mais. Basicamente, ela tentou me fazer acreditar que eu estava imaginando ou inventando tudo, como se essas coisas não estivessem acontecendo, o que foi um sinal de alerta que soou cada vez mais alto. Toda a atitude dela durante a conversa foi imatura, ela revirava os olhos metade do tempo e depois me disse que eu não deveria me preocupar com coisas de adultos, porque eu era muito jovem para entender. Tentei deixar isso passar no momento porque não queria que as coisas se intensificassem e se tornassem um problema ainda maior do que já era, mas a reação dela continuava me incomodando. Não era só o que ela disse, era toda a atitude dela. Ela estava agindo de uma maneira muito suspeita durante toda a conversa. Mesmo quando estava na defensiva, ela evitava o contato visual, não parava de mexer as mãos, honestamente, parecia culpada. Em um momento, até comecei a duvidar de mim mesmo devido ao quanto ela parecia desconfortável, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que a reação dela poderia ser um sinal de culpa. Então, será que eu errei em trazer o assunto à tona, ou o fato de ela ter ficado na defensiva foi um sinal de que eu estava certo desde o começo?
Não consegui dormir muito naquela noite, fiquei revivendo a conversa na minha cabeça e me perguntando se eu deveria ter insistido mais, se tinha ido longe demais ou se era algo completamente diferente. Quanto mais pensava sobre isso, mais sentia que não poderia simplesmente deixar passar. Então fiz o que sempre faço quando estou empacado com algo: conversei com meu pai. Conte-lhe tudo, desde o celular e as saídas até as reações estranhas e a tentativa de me manipular. Eu percebi que ele estava magoado, seja pelo fato de eu estar acusando a mãe, ou pela possibilidade de eu estar certo, mas ele se manteve calmo o tempo todo. Ele me deixou terminar e depois me agradeceu por ter procurado ele. Disse que ele iria cuidar disso. Ele não parecia bravo, apenas parecia triste, e, honestamente, isso é pior. Era o que eu queria evitar desde o começo, ir com uma acusação sem fundamento, pelo menos ainda não. Mas cheguei a um beco sem saída e acho que não tinha outro caminho. Espero não ter piorado ainda mais as coisas. Atualização 2. Olá! Quanto tempo sem nos vermos? Olá, pessoal, espero que estejam bem. Nos comentários da minha última atualização, mencionei que meu pai levou a sério o que eu disse e contratou um detetive particular para investigar as coisas. Queria mencionar isso aqui, caso alguém que esteja lendo isso não soubesse. Eu disse ao meu pai que o ajudaria em tudo o que pudesse, mas ele passou mais ou menos meia hora dizendo que não era meu trabalho resolver isso. Ele me disse que me manteria informado assim que tivesse mais informações. Também me disse novamente que eu fiz o certo ao procurá-lo, algo que acho que realmente precisava ouvir. Mais uma vez, a espera foi brutal, mas já se passaram cerca de 3 semanas desde que meu pai contratou o detetive particular e eu nem sei por onde começar com tudo que ele encontrou. Acontece que minha mãe tem tido um caso, o que já é bem ruim por si só, mas ela não está tendo um caso com qualquer pessoa. É com um homem com quem ela foi casada antes de conhecer meu pai. Sim, vocês leram certo. Minha mãe teve um casamento anterior de que nunca contou a ninguém, nem mesmo ao meu pai. Esse cara, vamos chamá-lo de Jonathan, foi o primeiro marido dela. Eles estavam juntos quando eram jovens, se casaram e tudo, mas ela o deixou quando ele teve alguns problemas financeiros ou algo assim. Acho que ela pensou que meu pai seria uma opção melhor, por causa do dinheiro, da estabilidade e essas coisas. O detetive também encontrou coisas sobre Jonathan, declarações financeiras e similares. Aparentemente, minha mãe tem enviado dinheiro das contas do meu pai para ele. Para isso eram todos aqueles grandes saques. Ela tem usado o dinheiro do meu pai para manter um cara com quem ela nem mesmo tem sido casada há décadas. Meu pai é basicamente um caixa eletrônico humano. Na verdade, me dá um pouco de náusea pensar nisso. Aqui está a parte que mais me afetou, no entanto, me chamam em homenagem a esse cara. Sim, é o meu primeiro nome, o que eu sempre tive. É o mesmo nome do ex-marido dela. O nome no meu certificado de nascimento e na minha carteira de motorista pertence a um homem de quem ela se divorciou e escondeu tanto do meu pai quanto de mim. Não é Jonathan, porque não é o nome desse homem, mas o nome dele é exatamente o mesmo que o meu. Muitas coincidências, não acham? Bem, não é uma coincidência, porque meu pai me disse que minha mãe insistiu para que eu tivesse esse nome. Meu pai também não sabia nada disso. O detetive incluiu isso no relatório, e quando meu pai me disse, acho que ele estava tão chocado quanto eu. Sei que pode soar mal o que estou dizendo, mas não consigo acreditar que minha mãe seja tão horrível a ponto de ter nos feito isso todos. Primeiro, está meu pai, que é o mais afetado pela traição, os anos de mentira e o dinheiro roubado. E depois sou eu, que também sou afetado por tudo isso. Não sei, tenho um ódio por ela que não dá para colocar em palavras. Atualização 3. Olá! As coisas desmoronaram rapidamente depois que o relatório do detetive particular chegou. O detetive nos deu um detalhamento completo de tudo, então meu pai e eu passamos a noite toda revisando o relatório. No final da noite, ele já tinha tido o suficiente de toda a situação. Definitivamente ainda estava ferido e com o coração partido, mas não perdeu tempo. Literalmente, no dia seguinte, ele foi e apresentou o pedido de divórcio. Minha mãe não tomou nada bem, nem um pouco. Ela tem tentado se fazer de vítima desde então. No momento em que percebeu que meu pai estava falando sério, começou a criar essa narrativa de que ele a estava abandonando do nada e me colocando contra ele.
É a mesma tática manipuladora que ela sempre usou em cada pequeno desacordo, onde se faz passar por mártir em cada situação, não importa o quanto tenha feito. Começou a me bombardear com mensagem após mensagem. Eu nem consigo contar quantas vezes ela me enviou mensagens dizendo que me amava e que eu precisava ver o quadro completo. Tentou me fazer sentir culpado, me fazendo pensar que eu é que estava machucando por apoiar meu pai. Me disse o quanto estava sozinha, como meu pai a havia abandonado emocionalmente há anos e como a forçou a procurar consolo em outro lugar. Até me disse que eu me arrependeria de estar do lado dele, assim que entendesse toda a história, o que eu suponho significa qualquer mentira que ela inventar. Honestamente, já estou cansado das mentiras dela. Não aguento mais. Quanto mais ela fala, mais claro fica. Quanto mais tenta me manipular para que eu veja as coisas apenas pela perspectiva dela, mais eu sei o que está acontecendo. Eu sei que ela está ferida pelo divórcio, claro, mas não posso simplesmente ignorar o que ela fez. Atualmente, ela não sabe que meu pai e eu estamos completamente cientes do caso dela, do seu primeiro casamento secreto, do dinheiro que tem enviado para o ex-marido e de todas as mentiras que ela tem contado. Ela só acha que meu pai descobriu que a traiu. Não tem ideia de que meu pai e eu ficamos quietos, basicamente deixando ela se afundar mais e mais nos próprios problemas. Ela anda por aí achando que está jogando algum tipo de jogo que pode vencer, se apenas tentar o suficiente. O que quer que seja, mas ela já perdeu e nem sabe disso. Em público, ela tem montado um grande espetáculo de esposa traída. Ouvi dizer que está dizendo aos amigos da família que meu pai é frio e indiferente com ela, que a abandonou emocionalmente há muito tempo e que agora a acusa de infidelidade para sair do casamento sem deixar-lhe um centavo. Algumas pessoas realmente acreditam nela, o que é ridículo. Elas não sabem sobre o caso dela, nem sobre o fato de que ela tem mentido para eles durante anos. Por isso, pensam que meu pai se importa mais com o dinheiro e que ele está inventando tudo isso, entre aspas. É frustrante, honestamente, ver algumas pessoas virando as costas para meu pai porque acreditam na atuação dela. Mas eu sei a verdade e meu pai também. Eu poderia defendê-lo, mas meu pai me pediu para não falar por ele, então vou respeitar isso. Por enquanto, estamos mantendo silêncio, apenas observando enquanto ela cava a própria cova. Nos mudamos da casa e estamos vivendo em um hotel até que tudo se acalme um pouco e consigamos encontrar um novo lugar. Neste momento, eu cortei completamente o contato com ela. Não quero saber nada dela, porque o único que ela diz ou escreve são mentiras ou formas de manipulação. Eu a bloqueei no meu telefone. Prefiro evitar dizer-lhe qualquer coisa que possa prejudicar as chances do divórcio do meu pai. Sei que as coisas só vão piorar antes de melhorar. Estão chegando as batalhas legais e há muito em jogo. Minha mãe está lutando com força pela pensão alimentícia e tentando se retratar como vítima de todas as formas possíveis. Não convém de jeito nenhum que o divórcio seja por culpa, já que ela poderia perder tudo. Mas eu sei a verdade e meu pai também. Isso é o que importa. Embora vocês também saibam agora. Mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro saberá. Depois que meu pai se divorciar completamente dessa mulher, meu pai e eu estaremos unidos nisso. Então, espero apenas que tudo dê certo. Atualização 4. Olá! De volta com outra atualização sobre o que agora, imagino, se tornou uma série sobre o divórcio dos meus pais. As pessoas costumam dar nomes aos seus posts, então eu adicionei números aos títulos das minhas outras atualizações para facilitar encontrá-los no meu perfil, mas talvez eu devesse nomeá-los adequadamente. Me digam se isso é algo que eu deveria fazer. Enfim, já se passaram algumas semanas desde que começaram as audiências no tribunal, e dizer que as coisas têm sido caóticas não faz justiça ao que realmente aconteceu. Nunca pensei que veria minha mãe agir da maneira como tem agido durante todo esse processo. Ela continuou tentando se pintar como a vítima de todas as formas possíveis. Na primeira audiência, ela apareceu com todo o teatro de esposa desconsolada. Estava exigindo uma quantia ridícula de pensão, dizendo que havia sacrificado toda a sua vida pelo casamento e que merecia ser compensada por todos os anos de lealdade. Sim, ela disse isso e não teve vergonha nenhuma. Chegou a chorar na frente do juiz, dizendo a todos o quão cruel e negligente meu pai havia sido, e pediu, por favor, que ajudasse uma mulher como ela a superar um casamento abusivo. Honestamente, foi um pouco vergonhoso vê-la se esforçar tanto. Os advogados do meu pai não caíram em nada disso, claro.
Não a interromperam nem nada, apenas a deixaram falar. É melhor deixar a outra pessoa cavar sua própria cova. E então, bam, soltaram a bomba, a infidelidade, com provas e tudo. O dinheiro que ela estava enviando ao seu ex-marido, o fato de ela ter escondido todo um casamento anterior de meu pai, e o golpe final que realmente causou uma reação em todos, o fato de ela ter me dado o nome do homem com quem estava traindo meu pai. Essa última parte literalmente a deixou sem palavras. Foi novamente um pouco vergonhoso de se ver. Ela não conseguiu justificar nada sem parecer uma mentirosa completa, e honestamente, o que ela poderia ter dito para justificar isso? A evidência era enorme. Como tentar justificar algo? Não era como se ela pudesse dizer, senhor juiz, tudo está fora de contexto. Ali, ela percebeu que já não havia mais possibilidades para ela. Eu realmente acho que ela pensou que poderia continuar interpretando o papel de vítima para sempre conseguir o que queria, mas não havia mais como esconder a verdade. O tribunal negou a pensão alimentícia a ela, e meu pai ficou com quase tudo no acordo. Ela saiu praticamente com nada. O mais engraçado de tudo é que ela tentou lutar pela minha custódia, mas como já tenho 17 anos, o juiz me deu o direito de decidir com qual pai eu queria viver. E bom, eu disse ao juiz, na frente da minha mãe, que queria viver com o único pai que eu tinha, que é meu pai. Não acho que isso a tenha machucado, porque nunca me importei realmente com ela como filho. Ela só queria pedir minha custódia para machucar meu pai, porque ele estava a deixando sem dinheiro. Uma das coisas que poderiam ter complicado as coisas no julgamento do divórcio seria o fato de eu não ser filho biológico de meu pai. Mesmo assim, ele ainda seria meu pai e eu ainda seria seu filho, mas uma das primeiras coisas que fizemos foi um teste de paternidade, e deu positivo. Mesmo assim, minha mãe, que não sabia sobre esse teste, quis se rebaixar a dizer que talvez eu não fosse filho de meu pai, pedindo outro teste de paternidade. Tudo isso era para tentar machucar meu pai, no processo, também a mim. Pelo menos essa parte do divórcio ficou para trás, assim como a casa em que morávamos. Meu pai a colocou à venda e nos mudamos. Minha mãe também se mudou, mas não porque quisesse. Em uma nota pessoal, também comecei o processo de mudar legalmente meu nome. Sempre me chamei pelo meu segundo nome, o que eu não mencionei antes porque era uma conta descartável, e depois de tudo isso, decidi oficializar. Estou transformando meu segundo nome no meu primeiro nome e meu novo segundo nome será o nome do meu pai. Ele é quem sempre esteve lá por mim, e quero honrá-lo, especialmente depois de tudo que minha mãe nos fez passar. Atualização 5. Olá! Já se passaram alguns meses desde que o divórcio foi finalizado, assim como as questões de custódia e todas essas coisas. No entanto, isso não significa que tenha sido apenas um período de meses tranquilo. Eles foram meses bastante movimentados em relação à minha mãe. Para começar, meu pai fez uma série de publicações nas redes sociais, escritas por seu advogado, nas quais ele falou sobre o que aconteceu em seu casamento. Acho que isso tirou qualquer dúvida que eu pudesse ter, 1/3 das dúvidas, sobre o que aconteceu. Minha mãe tentou apagá-las, mas até o momento não conseguiu. Isso é o que acontece quando o conteúdo é escrito por um advogado, é difícil que alguém quebre alguma regra da comunidade. Passando para outros assuntos, eu conheci o amante e o doador de nome da minha mãe. Eu o conheci porque ele achava que eu era filho do meu pai e veio me conhecer. Eu disse a ele que não era meu pai e que havia várias provas mostrando uma enorme semelhança entre o DNA do meu pai e o meu. Ele quis fazer um teste de paternidade comigo, mas eu disse que não. Não sei se minha mãe não contou toda a verdade para ele ou se simplesmente é mais um dos planos retorcidos dela. Por sua parte, minha mãe tem tentado entrar em contato comigo, dizendo que queria consertar nossa relação. Sim, claro, como se isso fosse acontecer depois de tudo. Em pouco tempo, farei 18 anos e poderei fazer o que eu quiser, mas já decidi. Quero me afastar o mais possível dela. Embora me vá doer deixar meu pai, quando eu for para a faculdade, acho que seria bom me afastar de tudo. Mesmo assim, fizemos planos para nos visitar enquanto eu estiver longe. Ele me visitará sempre que o trabalho dele permitir. Até brincou dizendo que me ajudará com as matérias de matemática, enquanto eu voltarei nas férias e quando tiver alguns dias livres para fazer uma mini viagem de volta. Mas, sim, eu não planejo estudar nada que tenha matemática como base. Não me verão dizendo que decidi estudar engenharia, por exemplo. E isso é tudo, meus amigos.
Parte de mim achava que tudo poderia terminar assim quando fiz meu post original, há alguns meses. Mas acho que nem nos meus pensamentos mais otimistas eu imaginaria um final como esse. Muitas coisas poderiam ter dado errado ao longo dessa jornada. Claro, um cenário melhor poderia ter sido que minha mãe não tivesse sido infiel. Mas, dadas as circunstâncias, o fato de estarmos afastados dela e de ela não ter ficado com muito depois do divórcio, em parte por causa da infidelidade e em parte pelo dinheiro que roubou, é uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido. Desejo o melhor para todos. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus sogros ameaçaram nos deserdar se não dessemos o nome do nosso bebê ao filho falecido deles. Olá, eu realmente preciso de ajuda para lidar com essa situação, porque ela só está piorando a cada dia. Estou grávida de 6 meses do nosso primeiro filho, e meus sogros estão nos pressionando para dar a ele o nome do irmão falecido do meu marido, Jake. Embora isso possa parecer um pedido normal à primeira vista, recentemente descobri algo que muda tudo. Conheci meu marido Mark, 31 anos, há 5 anos através de amigos em comum em um evento de trabalho. Quando começamos a namorar, ele me falou sobre seu irmão Jake, que havia falecido em o que ele descreveu como um trágico acidente de carro, 3 anos antes de nos conhecermos. Mark estava claramente devastado sempre que falava sobre Jake, e eu nunca insisti em saber mais detalhes por respeito ao seu luto. Seus pais, Tom, 58 anos, e Linda, 56 anos, tinham fotos de Jake por toda a casa e falavam sobre ele o tempo todo. Segundo eles, Jake era o filho perfeito, inteligente, atlético e bem-sucedido. Me contaram histórias sobre como ele era um jogador de futebol de destaque no ensino médio, obteve uma bolsa de estudos completa para a faculdade e trabalhava em uma prestigiada firma de advocacia antes de morrer aos 25 anos. No mês passado, eu estava limpando o sótão para preparar o quarto do bebê. Mark e eu já estávamos adiando isso há meses, porque o sótão estava cheio de coisas antigas dele, de antes de nos casarmos. Enquanto organizava as caixas, encontrei uma que estava lacrada com fita e com Jake escrito do lado. Dentro havia recortes de jornais, documentos judiciais e cartas que mudaram completamente tudo o que eu achava que sabia sobre Jake. De acordo com esses artigos, Jake não havia morrido em um acidente de carro. Ele estava envolvido em um incidente horrível em um bar local, onde feriu gravemente 3 pessoas em uma briga. Os artigos descreviam como Jake, que estava bebendo muito, teve uma discussão com outro cliente. Quando os amigos do cliente tentaram intervir, Jake pegou uma cadeira de bar e os atacou. 2 das vítimas terminaram na UTI com ferimentos graves na cabeça e a terceira teve o braço e as costelas quebradas. Jake foi preso naquela noite, mas foi liberado sob fiança paga pelos pais. Ele tinha uma audiência marcada, mas desapareceu 3 dias antes de ter que comparecer. A polícia suspeitava que ele tivesse fugido para o exterior, mas alguns meses depois, a família informou que ele havia morrido em um acidente de carro enquanto viajava para o exterior. O caso foi efetivamente encerrado depois disso. Eu fiquei no sótão por horas, lendo tudo. Havia cartas que Jake tinha escrito para seus pais antes da audiência, implorando para que o ajudassem a evitar a prisão. Ele alegava que o outro homem o havia ameaçado primeiro, mas as declarações das testemunhas nos documentos judiciais contavam uma história diferente. Muitas pessoas descreveram Jake como o agressor e mencionaram que ele tinha um histórico de brigas quando estava bêbado. Quando Mark chegou em casa naquela noite, eu mostrei a ele o que eu tinha encontrado e exigi respostas. Ele desabou completamente e admitiu que seus pais ajudaram Jake a fugir para a América do Sul e falsificaram sua morte para evitar a acusação. Mark tinha 22 anos na época e disse que era jovem e estava assustado, então seguiu o plano dos pais. Eles o convenceram de que Jake havia sido injustamente alvo e que ajudá-lo a fugir era a única maneira de protegê-lo. Mark afirmou que não teve mais contato com Jake desde então e achava que aquele capítulo de sua vida estava fechado para sempre. Mas agora meus sogros estão insistindo para que demos o nome de Jake ao nosso filho. Eles mencionam isso em todas as reuniões familiares, que acontecem pelo menos 2 vezes por mês, pois moram perto de nós. Eles continuam falando sobre como isso honraria a memória de Jake e manteria ele vivo na família. Até apareceram na semana passada com caixas de roupas de bebê e cobertores com o nome de Jake bordado neles. Quando tentei sugerir outros nomes que gostávamos, eles ficaram extremamente chateados. Linda começou a chorar e disse que eu estava sendo desrespeitosa com a tradição da família de dar o nome de parentes falecidos aos filhos mais velhos. Tom ficou irritado e disse que eu claramente não entendia a importância do legado familiar. Mark está completamente dividido entre me apoiar e agradar seus pais.
Embora ele concorde que dar o nome do nosso filho a Jake não seria certo, ele está tendo dificuldades em enfrentá-los. Eles sempre controlaram muito a vida dele, escolheram sua faculdade, pressionaram-no para seguir a carreira atual e até tentaram arranjar namoradas específicas antes de me conhecer. Ele nunca se opôs às vontades deles antes e eu posso ver o quanto essa situação está estressando-o. Eu me recuso absolutamente a dar o nome do meu filho a alguém que machucou seriamente várias pessoas e depois fugiu das consequências. Além disso, estou com medo de que se usarmos o nome de Jake, isso possa de alguma forma ligar nosso bebê a toda essa confusão, se a verdade algum dia vier à tona. As vítimas daquela briga no bar nunca tiveram justiça, e aqui estamos, sendo pressionados a honrar a pessoa que as feriu. Mas também não sei como continuar recusando sem revelar que sei a verdade, o que poderia destruir a família. Não contei isso para mais ninguém, porque estou preocupada com as implicações legais. Mark ou seus pais poderiam se meter em problemas agora por terem ajudado Jake a fugir anos atrás. Eu seria considerada cúmplice. Agora que sei o que aconteceu, estou presa entre proteger minha família e fazer o que é moralmente certo. O estresse de manter esse segredo e lidar com a constante pressão dos meus sogros está realmente afetando minha gravidez. Meu médico já me alertou sobre minha pressão alta nas 2 últimas consultas, mas não posso contar a ela a verdadeira razão do meu estresse. Mark continua dizendo que vamos encontrar uma solução, mas seus pais estão ficando cada vez mais insistentes conforme a data de meu parto se aproxima. Eles começaram a contar para outros membros da família que estamos planejando dar o nome de Jake ao bebê, então agora estou recebendo mensagens de parentes dizendo como é maravilhoso que estamos honrando a memória dele. Atualização 1. Olá! Já se passaram 2 semanas desde o meu último post, e honestamente, eu gostaria nunca tivesse falado nada. A situação piorou tanto que estou começando a me preocupar com o estresse afetando meu bebê. No domingo passado tivemos o nosso tradicional jantar de família na casa dos meus sogros. Tudo estava tenso, mas normal, até que Linda trouxe um bolo com bem-vindo, bebê Jake escrito nele com glacê azul. Esse foi o momento em que finalmente perdi a paciência e disse a eles que sabia a verdade sobre Jake. A reação deles foi completamente diferente do que eu esperava. Em vez de ficarem chocados ou pedirem desculpas, eles ficaram extremamente defensivos e zangados. Linda imediatamente começou a gritar que eu não tinha direito de vasculhar documentos antigos da família. Tom se aproximou de Mark, exigindo saber se ele me contou sobre Jake. Quando Mark admitiu que eu tinha descoberto sozinha, Tom ficou vermelho e começou a bater na mesa da sala de jantar, dizendo que nós havíamos traído a confiança deles ao mexer em assuntos privados da família. Linda estava histérica, alternando entre chorar e gritar sobre como eu estava tentando destruir a família deles. Ela ficava dizendo que eu não podia entender o que eles passaram, vendo o filho deles sendo acusado injustamente e enfrentando a prisão. Tom a apoiou, alegando que os outros homens no bar tinham conexões com a polícia local, e por isso Jake foi pintado como o agressor. Segundo eles, fizeram apenas o que qualquer pai amoroso faria para proteger seu filho. Mas o pior ainda estava por vir. No meio do discurso deles, a campainha tocou. Era a irmã de Tom e seu marido, trazendo mais presentes para o bebê. Foi quando descobri que meus sogros já estavam contando para toda a família extensa que havíamos concordado em dar o nome de Jake ao bebê. Eles estavam mostrando para todo mundo os itens personalizados que compraram, cobertores, roupas, até uma jaquetinha de couro como a que Jake costumava usar. Contaram para todos como seria maravilhoso que o neto deles carregasse o nome e o legado de Jake. Agora, estou recebendo mensagens de parentes que nunca conheci, parabenizando-nos por escolher um nome tão significativo e compartilhando suas memórias favoritas de Jake. Alguns até enviaram dinheiro para contribuir com o que estão chamando de Jake Memorial Trust Fund Fundo Memorial Jake. Eu me sinto completamente presa nessa teia de mentiras que eles criaram. Mark finalmente encontrou sua voz e disse aos pais dele que não íamos dar o nome de Jake ao nosso filho. No momento em que ele disse isso, toda a atmosfera na sala mudou. Tom ficou muito quieto e frio, dizendo que se fossemos contra a família nisso, seríamos completamente cortados. Sem herança, sem apoio familiar, sem relação alguma. Linda se intrometeu, ameaçando contar para todos como eu havia forçado o filho deles a abandonar as tradições familiares e se voltar contra eles. Ela até sugeriu que talvez precisassem avisar nossos outros parentes sobre a minha influência tóxica na família. Mark ficou devastado com as ameaças deles. No caminho de volta para casa, ele estava tão quieto que eu quase podia ouvir seus pensamentos. Quando finalmente chegamos em casa, ele sugeriu que talvez deveríamos considerar usar Jake como nome do meio só para manter a paz. Ele disse que não significaria nada para nós, mas faria os pais dele felizes e evitaria uma ruptura total na família. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo.
Depois de tudo que acabamos de testemunhar, depois de toda a manipulação e as ameaças, ele estava realmente considerando ceder. Tivemos a nossa pior briga de todas naquela noite. Eu disse a ele que ele era tão ruim quanto os pais dele. Se estivesse disposto a dar o nome de nosso filho inocente a alguém que quase matou 3 pessoas e fugiu como um covarde. Ele acabou dormindo no sofá e na manhã seguinte, foi para o trabalho sem falar comigo. Mas ele não foi trabalhar. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de um colega de trabalho dele, perguntando se ele estava se sentindo melhor, pois havia ligado dizendo que estava doente. Mais tarde, descobri que ele tinha ido direto para a casa dos pais. Ele voltou naquela noite com Linda, que aparentemente passou o dia inteiro tentando convencê-lo de que eles estavam certos. Linda tentou uma abordagem diferente comigo. Dessa vez, ela se sentou à minha mesa de cozinha, chorando suavemente sobre como Jake havia mudado e merecia ser homenageado. Ela alegou que ele tinha sido jovem e estúpido quando o incidente no bar aconteceu, e que as vítimas, na verdade, haviam começado a briga, fazendo ameaças contra ele. Ela até tentou minimizar os ferimentos das vítimas, dizendo que um dos homens só teve uma leve concussão e que os ossos quebrados não eram tão graves quanto os jornais fizeram parecer. Ela continuava insistindo que Jake havia aprendido a lição e estava vivendo uma vida honesta agora. Eu estava absolutamente enojada pelas tentativas deles de justificar as ações de Jake e pelo elaborado plano para ajudá-lo a escapar da justiça. Quando me recusei a ouvir mais, a fachada gentil de Linda se quebrou. Ela me disse que eu nunca faria realmente parte da família deles se não aceitasse as decisões do passado deles. Segundo ela, uma verdadeira família protege um ao outro, não importa o que, e minha recusa em entender isso provava que eu não era digna de ser a nora deles. Ela disse que algumas famílias eram simplesmente fracas demais para fazer o que precisava ser feito para proteger os seus, e talvez isso explicasse minha atitude. Atualização 2. Olá! Já se passou um mês desde a minha última atualização, e quase lamento não ter verificado a correspondência hoje. Mark teve uma reunião cedo, então eu fui pegar a correspondência sozinha esta manhã. Entre as contas habituais e o correio indesejado, havia um envelope branco simples, sem remetente, apenas um carimbo de correio da Argentina. Quando abri, o conteúdo fez meu sangue gelar. A carta era de Jake. A caligrafia estava bagunçada, mas legível, e ele começou dizendo como estava empolgado por logo ter um sobrinho. Ele escreveu sobre como acompanhava nossa família pelas redes sociais e como estava por dentro de todas as novidades. O que realmente me perturbou foi que ele incluiu várias fotos antigas da família que eu nunca tinha visto antes, mas também fotos recentes de Mark e de mim, que alguém deveria ter enviado a ele. Havia fotos do nosso último encontro de Natal, do meu chá de bebê e até uma minha na frente da nossa casa, mostrando minha barriga de grávida. Mas a parte verdadeiramente aterradora foi quantos detalhes íntimos ele sabia sobre as nossas vidas. Ele mencionou coisas específicas que não haviam sido postadas em nenhuma rede social, como o fato de termos escolhido um tema de floresta para o quartinho do bebê, com os animais exatos da floresta que escolhemos para os adesivos de parede. Ele sabia sobre a discussão contínua do nome com os pais dele. Ele até sabia qual marca de vitaminas pré-natais eu estava tomando e que eu havia trocado dos comprimidos de goma para as pílulas por causa da enxaqueca matinal. A carta continuou por 3 páginas, ficando cada vez mais pessoal. Ele escreveu sobre como estava animado por nós decidirmos dar o nome do bebê a ele, o que definitivamente não estávamos fazendo, e como esperava conhecer o seu homônimo algum dia. Ele terminou com uma frase arrepiante sobre como ele sentia que já me conhecia tão bem, mesmo que nunca tivéssemos nos encontrado. Minhas mãos estavam tremendo quando mostrei a carta a Mark naquela noite. Eu esperava que ele ficasse tão horrorizado quanto eu, mas a reação dele foi estranha. Em vez de se preocupar com o conhecimento detalhado que Jake tinha sobre nossas vidas, ele parecia mais preocupado se mais alguém tinha visto a carta. Ele ficou me perguntando se eu já tinha mostrado para alguém ou se algum vizinho me viu pegar o correio. A reação dele foi tão estranha que me fez pressioná-lo mais por respostas. Depois de quase 1 hora de perguntas e respostas, ele finalmente se entregou e admitiu algo que destruiu o pouco de confiança que ainda restava. Acontece que os pais dele não foram os únicos a manter contato com Jake todos esses anos. Mark confessou que estava enviando atualizações regulares sobre nossas vidas para Jake por meio de uma conta de e-mail secreta. Segundo ele, tudo começou logo depois que Jake fugiu do país. Os pais deles haviam criado uma maneira segura de se comunicar com Jake, e Mark continuou a usar isso mesmo depois de nós termos nos casado. Ele tentou se defender dizendo que era só para trocar notícias básicas da família, feriados, aniversários, grandes acontecimentos da vida, mas, dados os detalhes íntimos na carta de Jake, eu sabia que ele estava compartilhando muito mais do que isso. Quando perguntei como ele podia mentir para mim durante todo o nosso relacionamento, ele desabou em lágrimas.
Ele disse que se sentia culpado por ter ajudado Jake a escapar e depois cortado todo o contato com ele. Ele alegou que só manteve o contato porque Jake era seu irmão e ele se sentia responsável por ele de alguma forma. Mas como posso acreditar em qualquer coisa que ele diga agora? Isso não foi apenas uma mentira. Foram anos de engano, milhares de pequenos momentos em que ele escolheu esconder a verdade de mim. Cada vez que olho para ele agora, me pergunto o que mais ele pode estar escondendo. Se ele pôde mentir sobre algo tão grande por tanto tempo, o que mais ele pode ser capaz de ocultar de mim? Estou grávida de 7 meses do filho dele e de repente, sinto que não conheço nada sobre o meu marido. Atualização 3. Olá, já se passaram 3 meses desde o incidente da carta e tanta coisa mudou. Eu dei à luz ao nosso filho na semana passada, um bebê menino saudável, a quem chamamos de Oliver, apesar das contínuas protestos dos meus sogros. Mark foi muito apoio durante o parto, mas as coisas ficaram tensas entre nós desde que voltei do hospital. Agora sem um motivo. Ontem, enquanto Mark estava no trabalho, eu precisei pedir algumas fraldas pela internet. Meu celular estava carregando no quarto, então peguei o laptop dele na bancada da cozinha. Quando abri, o e-mail estava ainda logado e uma notificação apareceu. O nome do remetente fez meu estômago cair. Era de um endereço de e-mail com o antigo apelido de Jake. Minhas mãos estavam tremendo quando cliquei nele. Havia dezenas de mensagens entre Mark e Jake, datadas de meses atrás. Eles estavam planejando a visita secreta de Jake depois que o bebê nascesse. Ler as trocas de mensagens me fez fisicamente mal. Eles estavam coordenando tudo em detalhes. Mark havia enviado a Jake nosso endereço, informações sobre nossa rotina diária e até detalhes sobre quais vizinhos poderiam notar um estranho em torno de nossa casa. Jake respondeu com sugestões sobre os melhores horários para visitar, com base em quando eu costumava sair para fazer compras. Ele até usou o Google Maps para examinar nosso bairro e encontrar lugares isolados onde poderia estacionar sem ser notado. Eles falaram sobre fazer o primeiro encontro em um parque, em uma cidade vizinha, onde ninguém os reconheceria. Os e-mails mais recentes discutiam como lidar com a minha reação caso eu descobrisse. Jake sugeriu que poderiam me contar que ele se entregou e cumpriu sua pena em outro estado. Mark achou que seria melhor dizer que Jake havia pago uma indenização às suas vítimas e que as acusações haviam sido retiradas. Eles estavam literalmente planejando mais mentiras para cobrir as mentiras existentes. Quando Mark chegou em casa, eu o confrontei com as capturas de tela que eu tinha tirado dos e-mails. Ele tentou se defender dizendo que Jake havia mudado e merecia conhecer seu sobrinho. Segundo Mark, Jake construiu uma vida completamente nova na Argentina. Ele tinha um bom emprego em uma empresa internacional, casou-se com uma mulher local e até teve 2 filhos. Mark me mostrou fotos da família de Jake na casa bonita deles, como se isso de alguma forma apagasse o que ele havia feito. Mas o que realmente me abalou foi quando Mark começou a falar sobre como Jake estava fazendo terapia na Argentina para lidar com seus problemas de raiva. Ele realmente sugeriu que ajudar Jake a escapar pode ter sido a melhor coisa para todos, porque Jake teve o recomeço de vida que precisava para se tornar uma pessoa melhor. Ele ignorou completamente o fato de que 3 pessoas nunca tiveram justiça pelo que Jake fez a elas, ou que sua família inteira vinha vivendo uma mentira por anos. Quando eu perguntei como ele poderia achar que estava tudo bem planejar isso por trás das minhas costas, especialmente com um recém-nascido em casa, ele se defendeu. Disse que eu estava sendo injusta e que Jake tinha o direito de conhecer o sobrinho. Então, ele teve a coragem de sugerir que os meus hormônios estavam me tornando excessivamente emocional sobre a situação. Eu liguei para minha médica logo após essa conversa, explicando que estava tendo muita ansiedade por causa de alguns problemas familiares. Ela concordou em me ver para uma consulta de emergência e me ajudar a documentar tudo, caso eu precisasse para fins legais depois. Ela também me ajudou a fazer um plano de segurança, incluindo uma lista de pessoas para as quais eu posso ligar se me sentir insegura, e lugares para os quais eu posso ir com Oliver se necessário. O que mais me mata é que no hospital, Mark foi tão carinhoso e atencioso. Ele chorou quando segurou Oliver pela primeira vez e prometeu sempre nos proteger, a ambos. Agora eu percebo que ele provavelmente estava mandando mensagens para Jake com atualizações o tempo todo em que estive em trabalho de parto. Cada momento especial que tivemos como uma nova família agora parece contaminado, sabendo que ele estava compartilhando tudo isso com alguém que deveria estar na prisão. Atualização 4. Olá, esta será minha última atualização. Tudo chegou ao ponto crítico há 2 dias quando eu estava sozinha em casa com Oliver. Mark estava no trabalho e eu estava alimentando o bebê quando alguém bateu à nossa porta.
Através da olheira vi um homem que se parecia assustadoramente com as fotos de Jake, só que mais velho e com barba. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia discar o número, mas consegui ligar tanto para a polícia quanto para meu irmão, que mora a apenas 15 minutos de distância. Enquanto aguardava a chegada deles, levei Oliver para o quarto do bebê, que fica nos fundos da casa, e comecei a reunir documentos importantes, caso precisássemos sair rapidamente. Foi então que encontrei algo na gaveta da escrivaninha de Mark que tornou tudo ainda pior. Havia extratos bancários mostrando transferências mensais regulares para uma conta na Argentina, datando de anos atrás. A maioria das transferências era de Mark e seus pais, mas também havia transferências ocasionais de outros membros da família. Eles não haviam apenas ajudado Jake a escapar, eles haviam sustentado financeiramente sua nova vida enquanto ele se escondia de seus crimes. A polícia chegou antes que Jake pudesse fazer qualquer coisa, mas ele já havia saído. Meu irmão chegou logo depois e me ajudou a empacotar os itens essenciais para Oliver e para mim. Enquanto estávamos empacotando, Mark ligou, em pânico, dizendo que Jake o havia chamado sobre a polícia ter aparecido. Foi então que soube com certeza que Mark havia orquestrado toda a visita. Ele continuava dizendo que podia explicar tudo, mas eu desliguei a ligação e desliguei meu celular. Estou na casa do meu irmão há 2 dias. Entrei em contato com um advogado de divórcio especializado em casos envolvendo violência doméstica e proteção infantil. Ela está me ajudando a pedir a custódia emergencial de Oliver. Ela disse que as evidências de que Mark planejou secretamente trazer um fugitivo para perto de nosso recém-nascido trabalharão a nosso favor. Mark tem ligado constantemente de números diferentes, deixando mensagens sobre como ele vai cortar todo o contato com Jake, como vai fazer terapia, como fará qualquer coisa para consertar isso. Os pais dele têm contado a todos que estou com uma grave depressão pós-parto, inventando histórias sobre Jake estar vivo. Linda até ligou para minha mãe, chorando, dizendo que eu estou mentalmente instável e preciso de ajuda. Felizmente, minha família sabe da verdade e está me apoiando completamente. O pior de tudo é que alguns membros da família estendida agora estão admitindo que sabiam que Jake estava vivo o tempo todo. O primo de Mark me disse que todos estavam enviando dinheiro para Jake, através dos pais dele, há anos, chamando isso de responsabilidade coletiva da família, para ajudá-lo a recomeçar. Todos acreditaram nessa ideia distorcida de que proteger Jake era mais importante do que fazer justiça para suas vítimas. Hoje, soube que uma das vítimas de Jake no caso da briga no bar ficou com problemas neurológicos permanentes e teve que desistir do trabalho como professor. Enquanto isso, Jake tem vivido confortavelmente na Argentina, sustentado pelo dinheiro da família, postando fotos de suas férias na praia em uma conta privada no Instagram que a maioria da família segue. A injustiça de tudo isso me dá náuseas. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que preciso proteger Oliver desse emaranhado de mentiras e corrupção moral. Minha advogada está reunindo provas sobre o apoio financeiro a longo prazo da família a um fugitivo, caso precisemos para os procedimentos de custódia. Mark continua dizendo que estou acabando com nossa família, mas essa família foi construída sobre mentiras desde o início. Às vezes, fazer a coisa certa significa se afastar, mesmo que isso machuque. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!